Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados, aqui presentes no Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco. Enquanto os clarins de Momo despejam as últimas notas deste carnaval de 2023, anunciando a chamada Quarta-feira Ingrata, cabe a nós, depositários de infinitas bênçãos do Senhor da vida, orar e vigiar neste tempo de liberação das perigosas energias contaminadas pelos excessos de todas as ordens. Que o Mestre Jesus, acolhitado pelos bons espíritos do Senhor, possa estender sua mão poderosa sobre todos nós, espargindo a luz que clareia e liberta, a fé que remove montanhas, e o amor que tudo consola e tudo recupera. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre uma passagem evangélica em que Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os evangelistas Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22 de seu evangelho, e Marcos, no capítulo 12, versículos 13 a 17, também de seu evangelho, descreveram a seguinte passagem de Jesus em seu tempo de vida pública. Dizem os evangelistas: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Essa passagem está contida no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é amar o próximo como a si mesmo. Mas para que nós possamos compreender esta passagem evangélica, é necessário que nós conheçamos as circunstâncias políticas da época em que viveu Jesus, especialmente entre os fariseus e os saduceus, linhagens do povo hebraico àquela época, vivendo na região da Palestina. A origem mais próxima do nome fariseu
está no latim fariseus, que por sua vez deriva de um grego antigo, assentado no hebraico prushim. Esta palavra, prushim, vem da raiz parash, que basicamente quer dizer separar, afastar. Assim, o nome prushim ou perushim é normalmente interpretado como aqueles que se separaram do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Então, aí está o sentido da palavra fariseu, que constituía um grupo entre os judeus da época de Jesus. Mas vamos comentar um pouco de história daquela época, para melhor entendermos esta passagem evangélica. A origem mais provável dos perushim é que tenham surgido, melhor dizendo, do grupo religioso judaico chamado Hassidim, que significa os piedosos, que apoiaram a revolta dos Macabeus, ocorrida entre 168 e 142 a.C., contra Antíoco IV Epifânio, rei do Império Seleucida, que incentivou a eliminação de toda a cultura não grega através da assimilação forçada e da proibição de qualquer fé particular. Então, os perushim, que deram origem aos fariseus, vêm de um grupo chamado Hassidim, que apoiaram a revolta dos Macabeus contra um rei que havia determinado ou estava interessado na eliminação de toda a cultura que não fosse grega. Uma parte da aristocracia da época e dos círculos dos sacerdotes apoiaram as intenções de Antíoco, mas o povo em geral, sob a liderança de Erudá Macabe, que é Judas Macabeu, e sua família, revoltou-se. Então Judas Macabeu liderou o povo contra as intenções de Antíoco, do rei Antíoco. Os judeus conseguiram vencer os exércitos helênicos, os exércitos gregos, estabeleceram um reino judaico independente entre 163 e 142 a.C., quando então foram dominados pelos romanos. Durante esse período, 163 a 142 a.C., a família dos Macabeus estabeleceu-se no poder e inaugurou o período independente do reino da Judéia, que durou de 110 a.C. até o ano 37 a.C. Os Macabeus eram de ascendência levítica e restauraram a adoração e os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Então, eles eram considerados religiosos ortodoxos. Este acontecimento é comemorado até hoje pelas comunidades judaicas na chamada Festa da Dedicação do Templo, ou Hanukkah. E foi provavelmente nesta época que alguns grupos apareceram dentro da sociedade judaica, começando a estabelecer um certo tipo de divisão de posturas, normalmente com relação à política ou à religião e com a vida em geral. E com isso, se relacionando com a maneira de pensar e de se encaixar na sociedade da época. Dois desses grupos são
os Tzadoquim, ou saduceus, que clamavam ser os legítimos descendentes de Sadoc e, portanto, os legítimos detentores do sumo sacerdócio e da liderança em Israel, e os Perushim, os fariseus, oriundo lá dos Hassidim, como já falamos anteriormente, que por estarem desiludidos com a política, voltaram-se então para a vida religiosa e para o estudo da Torá, aguardando pela vinda do Messias e do reino de Deus. Mas outras linhas religiosas já existiam há algum tempo e tiveram também um papel importante nesse cenário, mesmo que de maneira indireta ou subjetiva. Um exemplo são os essênios, que viviam mais em uma vida de consagração ao Criador e que se estabeleceram na região do deserto, na região dos montes, como o Carmelo, por exemplo, e até em outras regiões mais distantes, a fim de preparar o caminho para a vinda do Messias. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, lá no século I depois de Cristo, o número de Perushim na época de fariseus era de pouco mais de 6.000 pessoas. Os Perushim, os fariseus, eram, em sua maioria, empresários da classe média e que mantinham constante contato com o povo, com o homem comum, razão pela qual eram mais estimados por esse povo do que os saduceus. Apesar de serem minoria no Sinédrio, eles pareciam controlar as ações decisórias do colegiado rabínico. Por outro lado, os saduceus, que não eram tão bem vistos pelo povo, eram aristocratas e ocupavam os melhores e os mais altos cargos na hierarquia judaica, sendo inclusive sumo sacerdote. O sumo sacerdote era saduceu. A maioria das 70 cadeiras do Sinédrio era ocupada por saduceus. Eles sempre estiveram mais preocupados com a política do que com a religião. Mas tiveram de se preocupar com Jesus, na medida em que as ações do Mestre, de Jesus, chamavam a atenção de Roma. E tudo que os saduceus não queriam era chamar a atenção de Roma. Foi então a partir daí que eles engendraram uma situação para que Jesus fosse preso e morto. Perdão. Passaram então a elaborar um plano para que Jesus pudesse ser pego pelos romanos, preso e seguramente sentenciado à morte. Quando a gente analisa a passagem evangélica, esta passagem evangélica especificamente, o relato dos evangelistas Mateus e Marcos pode ser sintetizado numa palavra. Uma palavra define todo o sentido da passagem evangélica. Que palavra é essa? Deveres. Exatamente, deveres. É fato que cada um de nós, na romagem terrena, acha-se mergulhado em múltiplas obrigações. Nós temos muitas obrigações, muitos compromissos, muitos afazeres, muitas responsabilidades. E impõem-se aqui os deveres familiares e profissionais, que precisam ser atendidos em face da legalidade e da justiça que os adorna. Que esses deveres com a família, esses deveres da profissão, todos são deveres absolutamente legais. E o não cumprimento deles fere um princípio de justiça.
Mas como diz o confrade Felinto Campelo, ante as pressões e exigências que a vida inflige no plano físico, o homem tende aos extremos. Ora escravizando-se aos reclamos do mundo, em detrimento dos interesses do espírito, ora dedicando-se fanaticamente às coisas sagradas, subtraindo-se ao tributo devido à matéria. Então, Felinto Campelo está nos dizendo que nós não temos um meio termo, nós não sabemos equilibrar a vida material com a vida espiritual. Ou a gente fica escravo das coisas da matéria, ou a gente fica fanático com as coisas do espírito. Quando na realidade a palavra de ordem é equilíbrio. Jesus, na passagem evangélica, quando ele responde aos fariseus, ele nos ensina o bom senso, que deve dominar a existência terrena de cada um de nós. Jesus não fez nenhum proselitismo político, não discursou contra César, muito menos não fez um discurso de apologia a Deus, não. Pediu a moeda, o que está escrito aqui? De quem é ser fiz? Ah, é de César. Então, dê a César o que é de César, que é a parte material, e dê a Deus o que é de Deus, que é a parte espiritual. Recomendando o equilíbrio como elemento fundamental. Como diz a expressão idiomática, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas é preciso também observar que a postura dos fariseus, como também dos saduceus, era típica de quem estava incomodado com a verdade que Jesus ensinava e que os incitava a uma mudança íntima. O que mais incomodava eles era exatamente essa questão de que todas as vezes que eles ouviam Jesus, eles ficavam com um compromisso interior, consigo mesmo de mudar. Porque Jesus, nas suas prédicas, nas suas explanações, ensinava o caminho. Ele não fazia nenhuma crítica à forma de vida das pessoas, mas ele mostrava um caminho melhor. E essa mudança era algo que eles, os fariseus, os saduceus, o povo da época nem pensava em realizar. Daí o maquiavelismo deles em armar uma cilada para o mestre. Agora cabe uma pergunta. E nós? Como nos comportamos ante as ciladas da vida? É preciso reconhecer que no dia a dia de nossas vidas, muitas pessoas, ou por inveja, ou por orgulho, ou por egoísmo, ao se depararem com alguém que os incomoda pela sua superioridade, pelo menos é assim que essas pessoas veem o outro, né? Buscam colocar esse alguém numa situação embaraçosa para denegrir a criatura. Instituído o que popularmente se chama de bode expiatório. E por isso, pode acontecer nas mais diversas, e isso, melhor dizendo, pode acontecer nas mais diversas situações de relacionamento. Pelo menos, foi o que explicou a confreira Dulcimara, de Brasília, numa palestra que nós assistimos no Portal do Espírito, no site Portal do Espírito. Mas para aprofundar o entendimento desta passagem evangélica, eu vou recorrer então ao benfeitor Emmanuel, na obra Semeador em Tempos Novos, mais especificamente no capítulo 3. Que capítulo é esse? A César o que é de César. Olha que interessante. Quando Emmanuel nos ensina, dizendo: quando o Senhor nos traçou a obrigação de dar a César o que é de César, como de outras vezes, imprimia
ao ensinamento significação mais profunda. A obrigação de dar a César o que é de César significa dizer que nós temos responsabilidades com os nossos compromissos materiais. Sem dúvida. Diz o Emmanuel, habitualmente, recordamos a diretriz fixando a atenção no imposto amoedado, anotando mentalmente o brilho pessoal daqueles que exercem o poder representativo da governança para transviar-nos, quase sempre, no solo arenoso da crítica e da maldade. O que o Emmanuel está querendo nos dizer com isso? Algo que comumente nós fazemos, que é a crítica em relação aos impostos. As obrigações governamentais que nos são oferecidas, impostas. E sempre nós estamos, em relação a esse assunto, sendo muito críticos, muito maldosos. O Emmanuel diz, entretanto, bastar-nos-á singela reflexão para reconhecermos que César é a legenda que encerra vastos deveres de nosso espírito, quando encarnado, junto da terra que nos localiza o berço. Ou seja, eu preciso reconhecer César não pela questão amoedada, material, não, mas pelos deveres que eu tenho enquanto espírito. Por isso que o Emmanuel diz, César exprime a direção que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos angaria respeito, a organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão, a ordem que nos mantém o ninho doméstico e, sobretudo, a lei que nos guarda a todos, nos variados climas do mundo, dentro da dignidade recíproca, no qual o cumprimento fiel de nosso dever nos confere o direito à verdadeira ascensão. Esse Emmanuel é fantástico. O cumprimento dos nossos deveres materiais, tanto quanto os nossos deveres espirituais, é que nos confere o direito à ascensão, ao progresso espiritual, a melhorarmos a nossa condição espiritual. E em tudo que se refere ao nosso mundo material, nós precisamos executá-lo, as coisas do mundo material, executá-las com o melhor do nosso espírito, com a maior das boas vontades, com justiça, com serenidade, com ética, com respeito, respeito a nós, respeito às pessoas. Prossegue o Emmanuel. Não chega desta forma o simples pagamento do tributo vulgar ao cofre que nos define a riqueza pública, para que atendamos à recomendação do Senhor. Ou seja, não basta pagar o imposto, mas sim também o nosso zelo e a nossa abnegação na salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum, seja auxiliando a segurança do próximo, defendendo a higiene de um logradouro, cooperando na execução dos estatutos que nos governam, ou amparando a educação do povo que nos constitui a família. Porque somente assim, auxiliando a terra, entrosá-la-emos no céu, como província redimida e generosa, a refulgir no reino do amor de Deus.
simplesmente sensacional essa lição emanuelina, primorosa por excelência. Não basta eu pagar os impostos. Eu tenho compromissos para com a sociedade, eu tenho compromissos para com o meu condomínio, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, eu tenho compromisso para com o governo do meu município, eu tenho compromisso para com as pessoas. Eu tenho que zelar, especialmente pela natureza, já que enfrentamos situações tão críticas e graves nesse desiderato. Eu tenho que estar preocupado com as pessoas. Eu tenho que lutar por uma melhor educação, por uma melhor oferta de saúde, mas eu preciso também garantir ambientes próprios e bons para a saúde daqueles que frequentam esses ambientes. E quando eu fizer a minha parte material bem feita, sempre pensando no próximo, aí eu e todos mais vamos transformar a Terra no que Emmanuel chama de província redimida e generosa, cujo encaminhamento final será para o reino do amor de Deus. Mas é numa outra obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, O Pão Nosso, na lição 102, intitulada Nós e César, que o benfeitor, o Emmanuel, surpreende com um belo aconselhamento. Ele diz: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Mas aí ele diz algo fantástico. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Eu vou repetir porque eu considero importantíssimo isso. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Cada povo tem um governo que merece. E aí o Emmanuel diz: maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas, maus governantes. E ele prossegue: coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Sim, nós temos compromisso. O aprendiz do Evangelho, diz Emmanuel, não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Ou seja, os nossos compromissos com o Estado, com a cidade, com o país, com o próximo, são impostergáveis. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Olha que fantástico. Está dizendo que o aprendiz do Evangelho, o cristão, o espírita, o católico, o evangélico, não deve estar invocando princípios religiosos ou do seu idealismo individual, da sua ideologia, para se eximir dessas obrigações. Ah, não, eu não tenho compromisso com esse status quo que está aí. Não é isso que eu queria, então eu não tenho compromisso. Não, não é dessa forma.
Ah, mas está tudo errado, tem erro aqui, tem erro ali. Não, o Emmanuel está dizendo, se há erro na lei, vamos lembrar da extensão dos nossos débitos para com a providência divina? Vamos lembrar do quanto nós devemos, do quanto nós já erramos. E aí vamos nos voltar para a governança humana da nossa vida, em relação à nossa família, ao próximo, à nossa instituição de trabalho, à nossa instituição religiosa, à sociedade de uma forma geral. E aí ele diz algo interessante, que a gente deve oferecer trabalho e boa vontade, consciente de que a desatenção ou a revolta para as circunstâncias que estejamos a viver não vai resolver o problema, pelo contrário, vai agravar. Aí o Emmanuel ainda diz, preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina, diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Todos somos devedores? Somos. Mas se nós estamos na Terra, reencarnados, e a Terra tem todos os seus códigos e as suas leis que devem ser cumpridas pela sociedade, nós fazendo parte dessa sociedade, nós temos que cumprir. Não adianta ser indisciplinado. Não adianta também vislumbrar teorias absurdas, no sentido de querer se colocar como de vanguarda, quando na realidade é um atraso. E o Emmanuel faz uma pergunta. Há decretos iníquos? Recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material, vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele, César, e nós somos filhos do mesmo Deus. Então não se revolte, não se aborreça, não se chateia, não sabote a sua atividade, seja ela laboral, social, religiosa, porque as coisas não estão como você gostaria. Entre a crítica e a realização das coisas com a boa vontade, é preferível ficar com a realização das coisas com a boa vontade. Conclusivamente, nós podemos entender que os deveres materiais bem cumpridos assinalarão uma existência terrena de consciência pacificada. Não haverá dor de consciência. Os deveres espirituais tratados com o devido carinho e acendrada responsabilidade garantirão o porvir de grandes esperanças. Sempre na base do equilíbrio, tanto os deveres materiais quanto os espirituais. Esperando de coração ter contribuído para o entendimento desse tema, agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.